Paz do Senhor, querido professor. É uma alegria estarmos novamente aqui para estudarmos um pouquinho da lição desse trimestre. Hoje vamos estar estudando a lição de número 10, que tem como tema o governo da igreja. Não esqueça, antes de começar a sua aula, fazer aquele momento devocional com seu pré-adolescente e só assim, em seguida, dar início à nossa aula. Não esqueçam de distribuir os versículos, os textos bíblicos com cada pré-adolescente. A lição de hoje, ela se encontra em Colossenses, capítulo 1, do 17 ao 20 e depois o 25. E aí você pode estar distribuindo esse momento de leitura alternado ou escolher um ou dois pré-adolescentes que gostam de praticar a leitura e não tenham vergonha, porque sempre tem um pré-adolescente que tem um pouco de vergonha. Eu vou ler apenas Colossenses 1 e 25, que diz assim, 1, 24 e 25 para vocês. Regozijemos agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Apenas esse, mas vocês vão estar lendo em classe todos. Incentivem a leitura, porque é muito importante para o nosso pré-adolescente. E aí, em seguida, vamos estar falando sobre os objetivos da nossa lição de hoje, que são 3. Apontar a importância do conhecimento de gestão para o governo da igreja, introduzir os principais conceitos de liderança da igreja e exemplificar as formas de governo na Bíblia. Esses são os 3 objetivos da nossa lição de hoje, onde a gente vai estar passando para cada um dos nossos pré-adolescentes. E o ponto 1 começa com a questão da liderança da igreja. E aí você pode estar começando a sua aula perguntando para eles citarem nomes de líderes da igreja. E aí você também pode estar pegando e pedindo líderes dos tempos antigos que estão na Bíblia. E peça para que eles digam qual é a função, o que é que ele fazia, o que é que chama a atenção. Deixe o seu pré-adolescente explanar sobre o que ele entende, sobre o que é ser líder, sobre o que é liderança. E logo em seguida você pode estar introduzindo, trazendo a definição de liderança, podendo trazer também os tipos de liderança e discutindo com ele o restante do tema. E a nossa lição diz assim, liderança, né? Aí fala assim, que a gente não pode esquecer de mencionar o primeiro e principal líder da nossa igreja, que é Jesus. E diz assim, como cabeça da igreja, ele é quem vocaciona as pessoas para exercerem cargos de liderança na sua obra. Deixe claro isso para o seu pré-adolescente, que não é só ele. Às vezes, tia, eu quero ser professora, eu quero ser pastor, eu quero ser líder do ministério de louvor. Não é bem assim, não é só um desejo seu, mas é Deus que vê o profundo do nosso coração, sabe o nosso futuro, e daí ele escolhe e nos capacita para aquele trabalho ao qual ele chamou. Então, é Deus que capacita, que vocaciona, né, que ensina aqueles que ele separou para a liderança. E aí vem falando sobre o nosso líder supremo, que quem é? Jesus, não podemos esquecer. E quem é o centro da liderança? Cristo. Tudo se centraliza na liderança de Cristo, a qual, por mais que tenha alguns tipos de liderança, mas a que deve ser seguida é a que nosso Jesus deixou. E aqui no ponto C fala assim, composição da liderança. E eu achei interessante que vem assim, além do pastor, a igreja também conta com líderes que trabalham para o crescimento do reino. Ou seja, que eles entendam que não é só o pastor que está ali à frente de tudo, mas junto, ao lado do pastor, existem pessoas trabalhando. Existe o líder do ministério infantil,
Existe o líder do departamento de adolescente, de jovens, do departamento de inclusão, do departamento de senhoras, do departamento de evangelismo, do departamento de EBD. Então, para que eles entendam, compreendam que cada congregação, que cada igreja tem líderes que estão auxiliando o pastor nesse momento. E aí a gente já parte para o ponto 2 da lição, que é os tipos de governo, né? Então, traz alguns exemplos de governo na Bíblia. E a gente pode começar com o líder Moisés. E vocês podem trazer para o seu pré-adolescente como foi o início de Moisés, né? Quando ele começou a liderar, que no início ele teve medo, mas Deus ele já vinha há muito tempo trabalhando na vida de Moisés para que ele liderasse o povo de Israel. Então, depois, quando ele começa a liderar, a demanda como era grande, como era o relacionamento de Moisés com Deus, de que forma Deus falava com ele, quais eram as instruções, como Moisés reagia diante de tudo aquilo e o que ele fazia, né? E aí você pode trazer o exemplo de quando Moisés estava com tanta demanda e Deus o orientou a convidar alguns anciões para que eles pudessem estar dividindo a sobrecarga com Moisés. Além de Moisés, a gente vê o caso de Paulo, lá na igreja primitiva, dos ensinamentos, do momento que ele estava em comunhão, das cartas, de todo ensinamento que Paulo trouxe para a igreja. E aí, junto vem quem? Jesus, né? A gente pode estar encerrando esse momento com Jesus, quando ele separa os discípulos, traz para perto, orienta, ensina e deixa um legado. E aí você pode estar falando também o que é um legado, né? O que é deixar um ensinamento para gerações futuras, a importância de tudo isso. Aí a nossa lição diz mais assim, no final do ponto 2. Seja qual for o tipo de governo, o objetivo é o mesmo: servir e glorificar a Deus. Que o intuito seja esse, o principal, porque existem 3 tipos de governo, né? Existe o governo, isso fala do governo nas igrejas, tá certo? O governo episcopal, o congregacional e o presbiteriano. O episcopal, o que significa, né? A igreja possui uma hierarquia de cargos, onde é dirigida com um pastor presidente e abaixo dele vem outras lideranças. A liderança congregacional é na forma de toda a congregação, né, no meio das assembleias, elas que tomam as decisões. E os presbiterianos, né, deixa eu ler para vocês aqui, os presbíteros auxiliam os pastores na tomada de decisão. Os presbíteros que escutam os pastores e ali orientam. Isso é na governança presbiteriana. Na congregacional, a decisão consegue conforme o quê? Por meio de assembleia, onde todo mundo, por voto, faz a decisão. E a episcopal é aquela que existe um pastor presidente, onde ele vem tomando a direção e as escolhas e vai distribuindo com a direção. Então, independente de qual seja o estilo de governo, o objetivo é apenas servir e glorificar o nome do Senhor Jesus. E aí a gente parte para o ponto 3 da nossa lição, que vem falando sobre as escolhas dos líderes, né? Que eles foram chamados para quê? Para aconselhar. Isso você vai pegar o que já pegou lá no início, quando você perguntou o que era liderança, quem eram os líderes, para que eles falassem. E aí você vai poder trazer dizendo o quê? Que eles foram chamados para nos aconselhar, orientar e ensinar a palavra de Deus, né? E aí o ponto A fala que os líderes são escolhidos por Deus. E aí volta aquele primeiro ponto, quando é Deus que orienta, que mostra, que vocaciona as pessoas para a liderança. Não é porque você acha bonito, que acha interessante, que você vai ser líder.
Talvez você seja um excelente cantor, um excelente organizador do templo, mas se for para colocar, para estar à frente de um departamento, de uma congregação, você tem um meio de dificuldade. Então, não é só achar bonito, é ser separado e escolhido e vocacionado por Deus para esse trabalho tão difícil que é liderar. É gratificante? É gratificante, mas é árduo o trabalho. E o ponto B fala sobre a postura de um bom líder. E aí você pode trazer inúmeras qualidades de que um líder deve ter. Um bom ouvinte, bom conselheiro, um que tenha base bíblica para trazer conselhos bíblicos, que tenha um cuidado com a sua família. E aí você vai destrinchando várias qualidades que pode trazer para esse líder. E aí a conclusão diz assim: Deus estabeleceu lideranças para serem bênçãos em nossas vidas. Orem pelas lideranças e colaborem, cumprindo o seu papel como liderado. E aí não é fácil, não, quando diz cumpra o seu papel como liderado, porque tem pessoas que não querem ser lideradas, querem ser líderes. Mas a gente precisa respeitar aqueles que estão acima da gente e obedecer da melhor forma, porque assim Cristo o orientou, o colocou naquele lugar. E aí, para a conclusão também dessa nossa aula, você pode estar separando o nome de alguns líderes da congregação e distribuir na sua sala para que eles possam estar fazendo um momento de oração por eles. Ou, se você achar melhor, vocês pegam os nomes, distribuem e diz a eles: vocês vão passar a semana todinha orando por cada líder, para que desempenhem no desejo no coração do seu pré-adolescente de cuidar dos líderes, né? De ter esse amor em oração e entender da dificuldade. E, além disso, você pode estar escolhendo para essa lição mesmo, trazer um líder da sua congregação, pode ser um pastor, pode ser um representante de algum departamento, onde ele pode estar conversando sobre os desafios, né, de ser um líder, sobre a importância de tudo que ele passa no dia a dia sendo líder, para que eles aprendam mais com essa vivência. Amém? Que Deus continue abençoando grandemente vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Caso não esteja inscrito no nosso canal, se inscreva, tá certo? E até a próxima EBD, se assim Deus permitir. Tchau, tchau e fiquem na paz. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.